Bom dia e vença hoje, espectadores! Você está aqui no estúdio da Emanuel TV para mais um maravilhoso episódio de Meus Momentos, Tibi Joshua. Eu sou Jamila e comigo está Isaac. Eu sou Isaac Moses. E esse será um momento inspirador, onde nossos convidados compartilham seus momentos com o profeta Tibi Joshua. E hoje, é claro, não será diferente. Sim, vamos aprender mais. Você sabe, o tema de hoje é sobre o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Sim, assim como o homem de Deus sempre dizia, o cristianismo não se trata do trabalho que fazemos, mas do relacionamento que mantemos e da atmosfera que esse relacionamento produz. Sim, como ele também diz, o que fazemos por Cristo é apenas um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então, vamos aprender mais sobre o cristianismo e o nosso relacionamento neste sermão intitulado Cristianismo é um Relacionamento, pelo profeta Tibi Joshua. Então, telespectadores, sejam abençoados e aprendam enquanto ouvem. Esta é a mensagem para você hoje. Cristianismo é um relacionamento. Minha profecia será retirada do livro de Mateus 22. E Jesus respondeu e lhes falou novamente por parábola e disse, versículo 2, o reino dos céus é como um certo rei que preparou um casamento para seu filho. Versículo 3. E enviou um servo para chamar aqueles que foram convidados para o casamento. Mas eles não quiseram vir. Anote isso. Isso é vontade. Versículo 4. Novamente, ele enviou outros servos, dizendo aos convidados, eu preparei meu jantar. Isso é tudo o que é necessário. Agora vou levá-los ao nosso texto-chave, versículo 37. Jesus disse a ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Uau! Voltando ao título, cristianismo é um relacionamento. Relacionamento existe onde há amor. O tipo de relacionamento do qual estou falando tem a ver com amor. Cristianismo é um relacionamento, não é uma religião. Jesus veio para restaurar a comunhão e o relacionamento entre Deus e o homem. Anote isso. Comunhão. Onde há relacionamento, há comunhão. Onde há comunhão, há relacionamento. Onde há relacionamento, há amor. O ministério não começa com um relacionamento com as pessoas. Ele começa com um relacionamento com Deus. E este relacionamento transborda para as pessoas. Quando você tem um relacionamento com as pessoas, precisa saber de onde esse relacionamento vem primeiro. Primeiro de Deus e depois o ser humano. O mais importante no cristianismo não é o trabalho que fazemos, mas o relacionamento que mantemos. E a atmosfera que esse relacionamento produz. O que fazemos para Deus é apenas
um reflexo do relacionamento que temos com Deus. Se quisermos fazer grandes coisas, precisamos ter um grande relacionamento. Vejamos o texto de João 21, falando sobre Pedro. O ministério não começa com o amor pelas pessoas. Ele começa com o amor por Deus. E esse amor transborda para as pessoas. Então, esta mensagem quer lhe dizer que você deve expandir sua vida. Expanda. Se você diz que me ama, precisa amar a Deus primeiro. Quando tudo parece confuso, quando houver problemas em todos os lugares, é o seu amor por Cristo que o manterá firme. O que pode me separar do amor de Cristo? Alguém pode me responder? A doença pode me separar? A aflição? A depressão? As dificuldades? O que pode me separar do amor de Cristo? Obrigado, Jesus. Bem-vindos de volta, espectadores. Vocês acabaram de ouvir um sermão inspirador do profeta T.B. Joshua. E como ele disse, se você quer fazer grandes coisas, precisa ter um grande relacionamento com Deus. Então eu digo, sabe, cristianismo é um relacionamento, não apenas uma religião. E eu disse sim, que eu quero fazer coisas ainda maiores. Isso significa que eu preciso de um relacionamento ainda maior com Deus. De fato, como o homem de Deus disse em seu sermão, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E se você conseguir fazer isso, certamente será uma grande pessoa. E em tudo que fizer, precisa andar. Eu ando por Cristo. E se você quer realizar algo grandioso na vida, de acordo com o que o profeta T.B. Joshua disse, seu relacionamento com Cristo Jesus precisa ser um sucesso. Se eu quero avançar, devo avançar com Cristo primeiro. Tudo que eu quiser fazer, devo colocar Deus em primeiro lugar. Deus primeiro. E se você absorver isso em sua vida cotidiana, não tem como errar. Certo, espectadores? Ouvir esse sermão inspirador do profeta T.B. Joshua nos leva ao convidado que teremos agora, que compartilhará conosco seu momento especial com o T.B. Joshua. Não sai daí. Muito bem, espectadores, vamos apresentar nosso convidado. Nosso convidado é nigeriano, Sr. Chibuku Ezakune. Ele vai compartilhar conosco seus momentos T.B. Joshua. Olá, Chibuzo. Obrigado. Seja bem-vindo ao meus momentos, T.B. Joshua. É um prazer. Bem-vindo. Eu entendo que você conhece o profeta T.B. Joshua há muito tempo. Mas nos diga, há quanto tempo exatamente você o conhece? Eu conheço o papai mais de 20 anos. Desde o canteiro de obras. Eu também trabalho com construção. Sim. Mas olhando para você, você parece jovem para conhecer o profeta T.B. Joshua há 20 anos. Sim. Se você é um homem, precisa entender como no nosso meio fazemos aprendizado. Mas eu comecei cedo. Para ser honesto com você, comecei por volta dos 11, 12 anos. Para você entender. Então você conheceu o profeta T.B. Joshua ainda quando era um aprendiz. Uau, nos conte sobre isso. Papai é como Cristo, sim. Se você seguir o caminho de papai, não errará. Porque se você observar todos os seus ensinamentos e tudo sobre ele, verá que há algo especial. Sim, ele é um homem especial, um homem incrível. Não há dúvidas. Certo, agora quero saber como você o conheceu. Porque sei que você o acompanhava pela TV. Sim. Mas eventualmente você teve o privilégio de conhecê-lo. Foi no decorrer da sua vinda à igreja para o culto ou no decorrer do seu trabalho com ele?
Qual das duas situações? Eu estava orando para conhecê-lo pessoalmente. E quando eu ia até lá, não falávamos de negócios. Ele orava por mim e me dava conselhos. A partir desse dia, comecei a ver muitas mudanças. Você sabe, é como se quanto mais você o segue, mais você vê a luz. Gostei disso. Quanto mais você o segue, mais... Você vê a luz de Deus. Isso mesmo. Então, se eu puder perguntar novamente, como foi a experiência? Como foi trabalhar com ele? Quando você vem trabalhar, você sabe que ele não é o tipo de pessoa que alguém diz o que fazer. Ah, eu sei. Ele decide o que quer. O que Deus pede para ele fazer, é isso que ele fará. Então, o que percebi é que ele pode simplesmente acordar e decidir o que quer algo. E quando ele diz que quer algo, nós seguimos. Eu trago minha opinião profissional apenas para avançar, mas todas as ideias vêm dele. Certo. Trabalhar com papai. Eu nem posso chamar de trabalho. Ele é meu diretor espiritual. Ele é meu pai. Ele me dá direção. Não se trata apenas de trabalho. Trata-se de aprender muitas coisas. Espiritualmente, fisicamente. E a principal coisa que aprendi com ele é a humildade. Humildade. Para se humilhar. Ele me fez entender que não importa o que você tenha neste mundo. Isso não é nada. É muito importante essa humildade. Sim. Essa é uma virtude que todos os que já participaram deste programa nunca deixaram de mencionar sobre o homem de Deus. Como empresário, como conhecê-lo impactou sua vida profissional? Porque eu sei que nos negócios há muitos desafios. Então, como você enfrentou todos esses desafios sendo tão jovem? Há desafios. Papai nos ensinou que, enquanto estivermos vivos, sempre haverá desafios. Sério, muitos. Porque, primeiro, vem a honestidade. Honestidade, humildade e a confiabilidade. Sabe, todas essas coisas são chaves para crescer. E o contentamento. Contentamento. Sim. E esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor. Sim. Ele diz isso bastante. O tempo de Deus é o melhor. Se você observar o papai, Deus lhe dá inspiração, certo? Isso significa esperar essa graça. Se você for ao meu lugar, se vir o que eu faço, você se perguntaria como eu faço tudo isso? Como eu gerencio todas essas coisas? Isso é obra de Deus. Quando buscamos essa inspiração dele, nós nos aprofundamos, oramos, tentamos viver como ele também, seguindo todos os seus ensinamentos, sabe? A Bíblia diz que ferro afia o ferro, certo? Então, a partir disso, a luz começa a surgir dentro de você. É isso. Há muito impacto no meu lado profissional e temos avançado. Depois desses 20 anos, qual foi a parte mais impactante da sua experiência com ele? Quando eu viajei com ele para Israel, com a minha esposa. Ah, você viajou com ele para Israel? Sim. Nos fale sobre isso. Ver todas aquelas coisas sobre as quais lemos na Bíblia foi uma experiência incrível. Agora, se você tivesse que descrevê-lo, como você descreveria? Papai é alguém que fala por meio de provérbios. Lembro que durante a Covid-19, ele estava fazendo muitas construções. Até eu fiquei preocupado. Durante os dias da Covid? Durante os dias da Covid? Então, fui até ele e disse, papai, por que não esperarmos até depois da Covid? Ele me olhou por alguns minutos, me deu um tapinha nas costas e disse, meu filho,
Não se preocupe, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Gostei disso. E falando dos dias de Covid, o homem de Deus previu. Ele viu os dias da Covid antes de acontecerem e construiu esse estúdio. E as pessoas não entendiam por quê. Ele dizia que chegaria um tempo em que os cultos presenciais não seriam mais possíveis. Sim, eu estava lá. As pessoas não conseguiam entender para onde ele estava levando o povo. Mas como você disse, ele fala em parábolas. Então, quando a Covid chegou, as pessoas não podiam mais se mover de lá para cá e ficaram em confinamentos diferentes. As pessoas foram afligidas pela Covid-19. Ele orava por elas, através da tela, e elas eram curadas. Isso exige muita fé. Sim. Lembro que, quando estávamos organizando tudo isso, ele me chamou novamente. Nunca esquecerei disso. Ele me disse que eu poderia vir aqui para orar. Ele me deu essa oportunidade. Então, sempre que eu vinha, tinha meu momento de silêncio e depois voltava. Interessante. Falando de um momento menos sério, um momento mais casual, mais divertido, como você o descreveria? Porque eu sei que ele não é sério o tempo todo, certo? Não é mesmo? Então me conte. Quando se trata de brincar, ele brinca muito bem. E joga muito bem. Ele é uma pessoa livre. Quando quer conversar, ele conversa normalmente. Certo. Então, quero que você o descreva com suas próprias palavras. Sendo você um homem que o conheceu desde jovem até a sua fase adulta, como você o descreveria? Papai é como Cristo. Como Cristo. Sim. Que incrível. Por isso, se você assistir a todas as suas pregações, tudo sobre ele, não é preciso que alguém lhe diga. Bem, obrigado, Tibuza. Gosto do fato de que você o conhece desde a sua adolescência. E agora, eu sei que os princípios, as coisas que você aprendeu com ele nunca se afastarão de você. Sim. Mesmo enquanto cresço, estou transferindo tudo para os meus filhos também, fazendo com que eles saibam que nesta vida há tempo para tudo. Um tempo para tudo. Até mesmo um tempo para prestar contas do que você fez. Muito obrigado. Muito obrigado por nos atender. Isso foi realmente inspirador vindo do nosso convidado, certo? De fato, como um jovem, ele aprendeu com Deus e o profeta T.B. Joshua. Eu realmente gostei do que ele disse. Quando ele contou que ele ia encontrar com o profeta T.B. Joshua, ele ia como uma criança, apenas para ouvir. Ele não ia como empresário para falar. Não, eu gosto disso. Para mim, isso é humildade. Ele aprendeu muito com o profeta T.B. Joshua. Eu diria que a sua vida reflete Jesus Cristo, assim como a vida do profeta T.B. Joshua também refletia Jesus Cristo. Então, tudo que o profeta T.B. Joshua ensinava a ele apenas refletia. O profeta era humilde, ele também era. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Um bom filho para o pai. De fato, quando ele está na presença do profeta T.B. Joshua, ele só sentava e escutava. E ele dizia, papai, papai. Quando ele falava, eu imaginava ele dizendo, papai, papai. Eu gosto do fato de que sempre que ele estava com o profeta T.B. Joshua, ele absorvia tudo o que ele dizia. Isso é realmente algo notável. E ele era obediente. Ele era o dono dessa empresa e perguntou ao homem de Deus, por que você está encomendando tanto ferro? E ele respondeu, não, outra pessoa disse isso. Mas ele insistiu, não, este é o meu trabalho, eu sei o que eu estou dizendo. Ele apenas ficou em silêncio, ok, você quer encomendar?
E é incrível porque isso mostra que o profeta TB Joshua era um homem de visão. Na época, todo esse crescimento não fazia sentido. Sim, mas ele realmente construiu um forte relacionamento com o profeta TB Joshua. Tudo que o profeta TB Joshua faz é conforme a orientação do Espírito. E ele também aprendeu que o profeta TB Joshua falava por meio de parábolas. Assim como cita Provérbios. Sim, ele cita Provérbios, isso mesmo. Então o que acontece é que ele absorve tudo o que o profeta TB Joshua lhe disse. E talvez, quando chega em casa, ele tenta revisar tudo. Mas, coincidentemente, ele passou tudo o que aprendeu para sua família. Para um jovem, você não acha impressionante que, com essa idade, ele já tenha filhos, alguns formados, e tenha passado tudo o que aprendeu para eles? E até hoje isso continua guiando sua vida pessoal, vida social e nos negócios, sabe? E como você disse, ele teve um grande relacionamento com o profeta TB Joshua, e todos nós tivemos por causa de Jesus Cristo. Seu amor por Jesus Cristo foi o que levou a conhecer o profeta TB Joshua. Isso mesmo. E, honestamente, é muito notável conhecer esse jovem. Porque não é fácil para alguém jovem assim manter um casamento e uma carreira de sucesso. O que ele aprendeu com o profeta TB Joshua realmente impactou sua vida. Impactou a minha também. E ele é como uma nova geração. Ele não teve um relacionamento instável com Deus e com o profeta TB Joshua. E hoje ele ainda pode vir aqui e dizer: eu mantive tudo, todas as bênçãos, tudo que eu aprendi. Ele continua sendo um homem bem-sucedido, graças a Deus. É isso mesmo. E veja, o profeta TB Joshua o convidou, com todas as despesas pagas, para a cruzada em Israel. Isso diz muito. Isso significa que o profeta TB Joshua realmente tinha uma grande consideração por ele, por esse jovem, ao convidá-lo para aprender mais. Mesmo que ele não estivesse passando por dificuldades e já fosse bem-sucedido, o profeta TB Joshua ainda pagou sua passagem. Você podia sentir a emoção quando ele disse que o homem de Deus era seu papai. Para ele e sua esposa, eles participaram juntos da cruzada com o profeta TB Joshua em Israel. Isso é realmente notável. Sabe, o profeta TB Joshua disse que a vida não começa com um relacionamento com as pessoas, mas sim com Deus. E então esse relacionamento transborda para os outros. Você não pode amar alguém primeiro, não, você ama Deus primeiro. E esse amor flui para você. Muito bem, espectadores, acredito que vocês tenham se inspirado com os ensinamentos do profeta TB Joshua e com o convidado que tivemos hoje nos Meus Momentos TB Joshua. E até a próxima, quando voltarmos com vocês. Continue assistindo Meus Momentos TBJ.